Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Que bom que estamos juntos mais uma vez, pela graça de Deus, para trocarmos ideias para a contação dessa história. Parabéns para você que ao longo desse ano tem se dedicado, tem se esforçado para se preparar para que você conte da melhor maneira possível a história para os seus pequenos aí, na sua comunidade, na sua igreja. Na história de hoje, nós queremos contar para as crianças como foram feitos os primeiros livros religiosos usados na escola adventista. Também queremos motivá-las, a dar valor a tantos livros que nós temos hoje. Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo um link para que você possa ver, caso você não conheça, como são feitos os livros hoje, como é o processo. É bem interessante, caso você não tenha visto, vai ser legal você ver. Ao longo da história, eu vou colocar aqui algumas imagens. Mas para que você conte a história, você pode levar alguns livros modernos, como eles são hoje, Pode até levar algum livro assim mais antigo, como esse aqui que eu tenho, que é de folha de jornal. Tem até um marca-página aqui. Você pode levar também um cordão de sapato, para que você ilustre para as crianças como eram feitos, no passado. Algumas folhas de caderno assim, quem sabe um grampeador, E a sua Bíblia aberta no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que é o texto que nós vamos ler para as crianças, ok? Então vamos à história. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês já viram como é feito um livro? Com certeza vocês devem ter livros em casa, não é? Quem tem livro em casa? Todo mundo tem. Mas vocês já viram como é feito um livro? Desde quem escreve o texto, depois então como é feita a impressão, a capa. É muito interessante. Hoje os livros são feitos aos milhares. As impressoras estão cada vez mais rápidas. Os livros saem praticamente pronto das máquinas. São feitos milhares por hora. E os livros coloridos? As cópias já saem assim coloridas. E o processo de tinta é bem interessante. O processo da pintura das páginas. Existem hoje equipes para conferência desse material. Máquinas que fazem a dobra dessas folhas para que as folhas saiam certinhas ali, cada uma no seu lugar no livro. Os cadernos são juntados e assim estão formando o livro. Depois eles são costurados, são colados e então é colocado a capa e aí o livro então sai pronto para o cliente. É bem interessante, Os processos hoje são muito modernos. Mas vocês sabiam que antigamente não era assim? Não era assim, Era muito mais trabalhoso. E na história de hoje, nós vamos saber um pouquinho como que foi feito os primeiros livros religiosos, que hoje são conhecidos nas escolas adventistas. Vocês se lembram de uma pessoa chamada Alma Becker? Nós contamos aqui uma história sobre ela. Essa menina, quando criança, sofreu algo ruim na classe, pois o próprio professor dela chamava ela de burrinha. Mas ela foi muito inteligente. Ela se tornou professora e em suas aulas ela também gostava de ensinar sobre a Bíblia. Ela então começou a fazer as primeiras lições religiosas. E foi tão bem aceito, foi tão interessante, que as aulas dela se tornavam diferentes por conta desse ensino religioso que ela aplicava na classe. Vários professores também queriam essas lições. Alguns chegavam mais cedo na escola para copiar a lição do quadro e depois também passarem para seus alunos. Então alguém teve uma ideia, que ela imprimisse essas lições. E então as lições começaram a ser impressas. Mas era demorado o processo para que ela pudesse redigir, então imprimir, e então chegar nas mãos dos outros professores em outras escolas, em outras cidades. Então ela começava a mandar essas lições aos poucos, como se fosse assim em cadernos. E conforme ela ia fazendo os cadernos, ela enviava pelo correio para esses professores. Mas eram muitas folhas, e essas folhas poderiam ficar soltas, se perderem, Então ela teve uma outra ideia. Ela passou a enviar esses cadernos perfurados. Sim, ela perfurava a folha e junto com os cadernos enviava cordões de sapato, para que assim, ao receber os cadernos, as pessoas pudessem ir amarrando esses cadernos para que não ficassem soltos.
E foi assim que esses livros ficaram conhecidos como os livros com cordões de sapato. Imagina o trabalho que dava! E assim, quando esses cadernos eram juntados no seu total, os cordões então eram retirados e então os livros eram encadernados e ficavam assim, como os livros que nós conhecemos hoje. Foi assim então que surgiram os primeiros livros religiosos, que na época chamados os livros de cordões, os livros com cordões de sapato. Alma Becker foi uma mulher extraordinária. Ela fazia tudo com muito carinho e muito capricho com os recursos que tinha, com os recursos que ela tinha. Ela foi lembrada como uma mulher atenciosa, que sempre buscava orientação de Deus em tudo que fazia. Seus alunos, com certeza, a consideravam uma professora muito bondosa e muito especial, inteligente e serva de Deus. Aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, nós temos um texto muito especial que nos lembra essa dedicação de Alma Becker. Está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Olha o que diz. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, quando nós temos algo especial para fazer, Deus nos dá recurso para isso, nós temos que fazer conforme nossas forças, com os recursos que Ele nos dá, e assim Deus nos abençoará. Hoje nós temos tantos livros que às vezes não damos muito valor para eles, mas que a partir de hoje possamos valorizar. Vamos procurar ler mais, porque a leitura abre nosso entendimento, nos traz conhecimento, e os livros religiosos são uma bênção para a nossa vida, para o nosso coração. Que possamos dedicar tempo diariamente para ler um bom livro. Amém? Vamos orar? Nosso querido Deus, que possamos valorizar os nossos bons livros. Nos ajude também a fazermos tudo com dedicação e capricho, assim como Alma Becker. Obrigado por tudo de bom que o Senhor faz por nós e pelos dons que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a nossa próxima história.